Boa noite a todos. Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Iniciando uma semana nova, segunda-feira, de sol ensolarado. Que bênção de Deus, né? Vamos orar antes de começar a aula hoje, segunda aula e última aula de devocional. Vamos ter uma palavra de oração ainda? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem cuidado de nós até aqui. E obrigado porque nós temos entendido nesses dias da prioridade que nós temos de ter esse relacionamento com o Senhor diário. E obrigado porque isso é uma dádiva, isso é um presente que nós, como filho, podemos ter essa intimidade com o nosso Pai Celestial. Obrigado, Deus, e queremos crescer mais e mais, crescer de glória em glória e procurá-lo e conhecê-lo ainda mais, como diz a tua palavra. Obrigado por esta noite, obrigado por cada irmão que estão na frente do seu televisor, do seu aparelho, que nós possamos terminar essa aula e também colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos falar um pouquinho e vamos recapitular, né, nesta aula, vida devocional. E antes disso, eu quero mostrar algo aqui para vocês, né, o meu caderno de devocional. E eu já fiz azulzinho aqui, né? Aí as meninas, as irmãs, podem mudar a cor. Isso aqui foi uma obra da pastora Elisete, né? Ela que sempre cuidou do material escolar dos irmãos. E deixava bem bonitinho, ganhava 10 de capricho na escola, né? Então, é um caderno bom. O Diogo, alguns pediram a foto de alguns livros, né? E os livros que eu tenho foi mandado aí no grupo, Crescendo em Intimidade com Deus. E eu quero só voltar no prefácio deste livro. E gostaria que os irmãos dassem uma olhada até naquilo que eu vou ler um pouquinho, por causa desse material, né? Então, para a gente ver ali que tem tudo a ver, né, esse livro com a matéria que nós estamos dando. Então, foi um material muito bom. O Diogo já mandou ali no grupo. Você pode estar na Livraria da Família, na Livraria Cristã, né? Não estou ganhando nada aí para fazer a propaganda, mas acima de R$60 eles entregam na sua casa, sem cobrar taxa, né, de entrega. Eu vou ler um pouquinho ali, só o prefácio deste livro, para que vocês façam essa conexão com a matéria que nós estamos estudando. Diz ali: este livro foi escrito durante um período de provações, né, isso o autor está dizendo, e dificuldades, as quais me impulsionaram a emergir em uma busca diária de intimidade e presença de Deus. Como foi confortante e encorajador presenciar a cada devocional a autoestima sendo restaurada, a paz e a alegria sendo um resultante dos momentos de intimidade com Deus. A oração dentro de um diálogo, onde falamos e ouvimos a Deus, abrir o coração e a exposição das dores da alma, as dúvidas e as incertezas e os pecados, as fraquezas, os sonhos, os planos, as intenções e o quanto desejamos a Deus e ansiamos que nos guie no caminho que é Cristo. E devemos fazer parte desse diálogo diário com Deus.
Aí ele continua ali dizendo, foi então que notei que muitos de nós buscamos a Deus de forma circunstancial, né, como eu falei na primeira aula, né, só naquele culto de domingo, e naquele, né, e fiz essa comparação de um almoço que nós não sustenta, né, a não ser o almoço e a janta e o café da manhã diariamente, né? Apenas quando o mundo parece desabar ao nosso redor. Outros e não intensificam sua busca de Deus, mesmo quando Ele permite situações que lhe possibilitem crescer na graça e no conhecimento do nosso grande Deus e Pai, a fim de que possam conhecer a boa e perfeita, agradável e vontade de Deus. E esse livro ele é muito bom, né? Também que você, não sei se eu falei a semana passada, mas ele tem um lugar ali onde você faz as suas anotações, né? Hoje o devocional de hoje foi muito legal falar de paciência, né? De você ter paciência, esperar em Deus. Aí você tem um espaço ali onde você faz suas anotações. Como eu disse, eu procuro ainda o meu caderninho, a minha caneta. Como eu disse, eu tenho anotar aqui meu estojo, né, com caneta. Na época de ensino médio ainda fiz me lembrar. É o estojo com caneta vermelha, canetinha, canetas azuis, né? E assim, para que a gente faça diariamente o nosso devocional, o nosso tempo com Deus. Então, para recapitular a nossa aula, vamos começar aqui. Vida devocional. Então, o termo devocional deriva da palavra devoção, que significa apego sincero e fervoroso a Deus. Você prestou atenção no teor desta palavra, né? Apego sincero e fervoroso a Deus. O relacionamento com Deus deve ser constante, né? Então nós falamos sobre isso, né? Que tem que ser constante, diário. Portanto, nada melhor separar um tempo de devocional diário, né? Então é interessante que esse tempo seja diário e não quando eu sobrar tempo, no dia da minha folga, o sabadão, o domingão, né? Não, tem que ser diário, todos os dias. E esse tempo também ele deve ser definido de acordo com a possível e necessário, de acordo com as nossas realidades, né? Então nós sugerimos aqui que no mínimo 15 minutos, né? No mínimo 15 minutos, esse tempo de devoção com Deus, né? Você separar esse tempo de devoção com Deus. Tem pessoas que conseguem mais tempo, então se você tem essa flexibilidade de tempo, glória a Deus, aleluia, mas tem pessoas que não podem, né? Mas pelo menos 15 minutos do seu tempo, queridos, seria necessário você separar para o nosso Deus, né? Aí, continuando ali, está ligado com a nossa vida espiritual, porque ela precisa ser nutrida e só pode ser nutrida a nossa vida espiritual com o devocional, até porque ele é um crescimento espiritual, né? Se você olhar um bebezinho quando nasce, né, esparrama pelo chão, lembra daquela historinha que as nossas mães contavam para nós? Não é bem assim. Um bebezinho quando ele nasce, o médico aconselha os 6 primeiros meses ele ser alimentado com leite materno, não é isso? As mães aí podem me corrigir. Depois do 7º, 8º mês, ele começa a ingerir comida um pouco mais sólida, né? E vai indo, ele vai crescendo, né? E até que daí mais uns aninhos de vida ele já está batendo aquele pratão de arroz e feijão, já está comendo aquela sopa, né, mais sólida, né? E daí ele vai desenvolvendo fisicamente, né? Mas acontece quando essa criança não recebe
esses cuidados, né? A falta do leite materno, né? Muitos nem o leite materno tem, né? E depois quando nós olhamos mais num contexto da África, né? No Brasil também, mas mais preciso na África, nós encontramos isso mais frequente lá, quando essa criança não tem esses cuidados de nutrição na sua alimentação. Então é uma criança malnutrida, ela vai ter problema no seu desenvolvimento, na formação de ósseo, né? Na formação de crescimento. E a vida com Deus também é a mesma coisa. Quando nós se convertemos, aí nós começamos buscar algo assim nesse princípio de crescimento espiritual. Aí da maneira que nós vamos crescendo em Deus, nós vamos prosseguindo nesse crescimento, buscando mais materiais, lendo a Bíblia, fazendo pergunta, e os nossos líderes respondendo e nos dando tarefa ali para nós, por causa do nosso crescimento espiritual, né? Livros, e daí nós vamos crescendo. Isso é muito idêntico, né? Nessa comparação com o nosso crescimento espiritual. E aqui lembrando, né, a Ana, Ana ou Anne, né? A Bertolini, né? E ela, por ser nutricionista, ela pegou, até quero parabenizar ela, né? Ela pegou muito bem o início da primeira matéria, quando eu falei de nutrição, aí falei de alimentação, né? Quando eu fui no médico, e o médico falou sobre a minha alimentação e tal, bastante salada, pouquinho carboidrato, né? E daí a caminhada, não, a alimentação tá jóia, beleza, né? Aí o médico, e a caminhada, como é que tá? Eu falei, não, agora aí eu não sei se o senhor está pedindo demais, né? Mas eu não tô com essa bola toda ainda, né? E ele falou, não, primeiro 3 vezes por semana você tem que separar um tempinho para a caminhada, né? Por causa do colesterol, açúcar no sangue e por aí vai. E a Ana aproveitou, né, que a área dela, né, nutricionista, e ela fez um belo comentário, né, acho que no Face, pegando da matéria com a profissão dela, e foi muito bem colocado, quero parabenizar ela, né, porque foi basicamente isso, né, quando ela vai lidar com o paciente, o cliente dela ali, né, que precisa passar por uma educação alimentar, ela vai passar como essa pessoa tem que se comportar perante a alimentação, e ela vai dar todas as dicas, né, para que a pessoa ela se fortaleça, né, comendo o alimento certo, né, na hora certa, aquilo que precisa ser ingerido. E, querido, a vida com Deus é a mesma coisa, da mesma forma, todos os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo físico, né? Também com a nossa vida espiritual. Então, está ligado com a nossa vida espiritual, que é o devocional, que é um crescimento, né? E crescimento espiritual é um ensinamento do Senhor. Então, da mesma forma que você está nutrindo, você também está crescendo, né? E é notório isso quando nós encontramos uma pessoa que tem essa intimidade com Deus. Quando você conversa com ela, não estou falando aqui se ela é pastor ou pastora, ou é líder de um ministério, não. Estou falando de irmãos que você vai encontrar por aí, no seu dia a dia, que tem essa intimidade com Deus. Pessoas que buscam nas Sagradas Escrituras ter um relacionamento diário com Deus. É notório, você vai ver, você vai perceber que essa pessoa realmente é uma pessoa que tem um relacionamento com o Papai do Céu. Como que é uma ordem, né? Ele é para a nossa vida. Ele deseja que todo frutifique, então é da vontade de Deus que nós não paramos, não estagnamos ali quando nós aceitamos Jesus, quando nós viemos para o Senhor. Mas é da vontade de Deus que nós crescemos, né? Que nós frutifiquemos, como uma árvore, né? Plantada, aproveitando a série
da mensagem do pastor DH, né, com uma árvore plantada que tem que dar frutos, né? A pior coisa é quando você planta uma árvore lá e ela não dá fruto. Você sabe que, lembra da mensagem que o pastor DH pregou? Um dia Jesus passou e ele cortou aquela árvore, né? Ele cortou. Então, uma árvore, uma vez plantada, ela tem que dar fruto. Então, é da vontade de Deus que, como árvores, nós possamos dar fruto. E Jesus é o nosso maior modelo. Por quê? Se você abrir a Bíblia lá em Lucas 10, 40, o que diz ali a palavra de Deus, né? Em Lucas 10, 40, diz assim, que Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o próprio Jesus, nosso Senhor Jesus, como Filho de Deus, mas 100% homem, ele era uma criancinha, quem sabe uma criança, um adolescente comum, igual qualquer um outro. Quem sabe igual o Samuel do pastor DH, quem sabe igual o Isaac do pastor William, né? E qualquer uma outra criança qualquer. Mas a palavra de Deus diz que ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, nós vamos ver isso muito bem quando eles se perdem ali em Jerusalém, né? Na verdade, ele não se perde, os pais dele acharam que ele estava perdido, mas na verdade, eles só perderam da vista dos pais, né? E ele estava ali com os rabinos, com os mestres, né, da lei, e eles ficaram encantados de ver a sabedoria daquele menino. Então, provavelmente, qual era o que Jesus estava conversando, qual era o assunto, qual era o papo que esses mestres da lei, Pentateuco, da Torá, né, a antiga ali, dos livros dos cânticos proféticos, e que eles ficaram tão abismados com Jesus. E o papo era falando a respeito do livro da lei, da Torá, do Pentateuco, do livro profético, dos cânticos, né? E era sobre esse assunto que eles estavam conversando ali. E eles ficaram espantados com grande sabedoria. Jesus, o menino, ele tinha. Por isso que Lucas vai escrever sobre isso, que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, esse é o importante momento de aproximar de Deus. Agora, nós, como ser humano, como indivíduo, nós precisamos se aproximar de Deus. Mas como se aproximar de Deus? É através do devocional diário. Querido, não existe outro meio, o meio mais próximo, mais simbólico, mais prático, mais fácil, né? Não é nada místico que vai descer do céu em tal lugar, assim como foi com Paulo no caminho de Damasco, né? Assim como foi com Moisés na sarça. Não, querida, é no seu quarto. Esses homens foi, né, um caso aleatório, né? Mas é no seu quarto, naquele cantinho que você separou todos os dias, né? Ele estende sua mão todos os dias, mas são poucos os que tornam-se o chamado com as suas ações, tendo uma vida de devocional a Ele. Então, se nós fôssemos, muito fácil de nós percebermos que todos os dias, querido, nós temos bênçãos de Deus. Todos os dias, né? O fato de nós levantarmos de manhã. Outro dia eu fiz um velório de uma senhora que nós acompanhamos, que ela dormiu e não acordou. Ela teve um infarto de noite e no outro dia, aqui próximo de nós, né? Ela tinha um filho que congregava com a gente já há um tempo e nós passamos a cuidar dessa mulher e da mãe dela já bem de idade, né? E agora eles levaram ela para outro estado onde moram os filhos dela, porque a filha que cuidava dela aos 54 anos acabou falecendo. Então essa mulher dormiu e não acordou, né? Então o fato de nós amanhecermos, né, colocar o pé no chão e ter os nossos afazeres já é um grande motivo de nós
se alegrar no Senhor e separar esse tempo logo pela manhã para estar com o Senhor, de separar com o Senhor. Então, eu até quero que você já coloque, eu já quero colocar um desafio para você. Se você já fazia devocional com Deus, coloca um joinha ali, um positivo aí no bate-papo aí. Se você agilizou seu tempo, coloca um joinha aí para que a Letícia, o André Félix, até o pastor Willi, que está no controle aí, dá uma olhada aí. Se você entendeu, se você está entendendo a importância que é de você ter esse tempo com Deus, coloque um joinha aí. Pastor, eu comecei a fazer. Até então meu tempo era desorganizado. Eu era desorganizado com o meu tempo, mas agora eu comecei, eu achei, procurei encaixar esse tempinho dentro do meu dia. Estou fazendo o meu devocional. Dá um joinha aí para que nós possamos identificar você que entendeu da importância e da precisão, nós como ser humano, de ter esse tempo com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Deus ele não estende a mão todos os dias. Mas o pior, querido, qual de nós que em contrapartida retorna esse chamado com as nossas ações, né? Você sabe aquele pai que dá tudo para o filho? Aquele pai que o filho pede um iPhone, ele dá um tablet, né? Ele quer uma bike, o pai dá. Ele pede uma roupa de marca, o pai fica com o tênis furado, e mais dá para o seu filho, né? O pai, ele aperta o seu orçamento, mas ele não deixa seu filho ficar sem, para o teu filho ser visto no meio, né, dos teus amigos. E aí o seu filho não está nem aí com ele, né? Entra na casa, não dá nem atenção para o seu pai, né? Ele desconsidera, ele só sabe chegar para o seu pai quando ele precisa. Nós não podemos ser esse filho assim, não, de maneira nenhuma. Nós temos um Pai Celestial que nos dá tudo. Ele nos supre de todas as coisas que nós precisamos, né? Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu preciso. Mas Ele espera de nós esse relacionamento. Foi assim no Éden, com Adão, né? Ele se encontrava com Adão toda a virada do dia, né? Todo o entardecer. Então ele gosta de relacionar com nós como seu filho. Amém? Vamos correr aqui. Tendo um momento de devocional diário. É um momento devocional diário, sem dúvida, é um dos mais importantes do dia a dia de um cristão, né? Ele precisa ser encaixado na sua agenda diária. E dar uma atenção especial para isso. Queridos, como eu disse, né, eu quero recapitular um pouquinho daquilo que eu disse, levando em consideração, porque já foi a minha rotina, né, morar ali na região metropolitana de Curitiba e cruzar a cidade, né, para quem é de Curitiba sabe, quem mora em Colombo e trabalhar no Pinheirinho é uma viagem, né? Eu trabalhei muitos anos longe mesmo, assim. E aí eu tinha que sacrificar a hora do almoço, né? Vou chegar em casa. E muitas vezes eu também tinha atividade na igreja à noite. Também eu vinha do trabalho direto para a igreja, né? Ainda não estava de tempo integral. Era um obreiro, né? Que estava ali trabalhando, servindo na casa do Senhor. Vinha do trabalho direto para a igreja. E da igreja eu ia para casa, sem janta, sem nada, né? Cansado, como muitos obreiros hoje fazem, né? E eu honro demais esses queridos que têm essa pegada, né? Porque cada um de nós já passamos por isso hoje como pastor, mas já foi assim que nós começamos, né? Então, mas você chega de noite, aí eu quero ser bem radical agora, eu quero, já que você me perdoe, se você não consegue, não vai conseguir me entender aqui. Não estou me expressando mal, mas eu só quero chamar a atenção para isso. Então você pegou o ônibus das 5h15, 5h20 da manhã. Não tem como, né?
você fazer um devocional, porque senão aí você nem dormir você vai. Mas aí você pegou o ônibus das 5h15, 5h20, você cruzou a cidade para trabalhar lá em Araucária, né? Trabalhar em Araucária, o São José dos Pinhais, ou lá no SIC, no Pinheirinho, qualquer essas regiões aí. Estou falando do contexto de Curitiba, né? Mas você aí na tua cidade, você pode analisar um lugar bem longe aí. E de noite, e você chegou às 7 da noite cansado. Você chegou às 7 da noite, aí você brincou com o gato, você deu uma atenção para o cachorro, que ter um animalzinho, você precisa dar atenção para ele, né? Aí você deu uma voltinha com a calopsita, colocou ela no ombro, foi para lá, foi para cá, colocou ela no lugarzinho dela, deu comida, aí você tomou um banho, jantou e vai dormir. E o tempo para Deus? Passou batido. Então, quando você se comporta desta forma, querido, com muito temor no meu coração, não me entenda mal, por favor, mas quando você fez essa rotina e você chegou de noite cansado e deu atenção para o gatinho, para o cachorrinho, para a calopsita e foi dormir, porque você tem que levantar no outro dia, no mínimo às 4h30 da manhã, mas você foi dormir. E você não separou um tempinho para estar com o Senhor. Você, em outras palavras, você está dizendo que estar com o cachorrinho, com o gatinho e com a calopsita é muito mais importante de ter um tempinho com o Senhor. Amém, queridos? Não me leve a mal, mas eu preciso exortar com muito amor e com muito carinho referente a isso. Quando você não sacrifica um tempo. Porque na nossa rotina do dia a dia, querido, aí nós vamos sacrificar qualquer outra coisa, né? Você está cansado numa quarta-feira, mas uma quinta que não tem PG, por exemplo, na célula, dentro da tua realidade, mas tem um aniversário da tia lá. E ela é tão velhinha, não consegue sair de casa. E você tem que se reunir. E aí a família fala, não, mas tem que ir lá, tem que fazer essa homenagem. Hoje é aniversário dela, ou da Bisa, né? E você faz o maior esforço para estar lá. E tem que fazer mesmo, né? Família, isso é muito gostoso, saudável, né? Mas é da mesma forma, né? Aí eu estou citando um aniversário, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Um programa que não está na tua agenda do dia e você chegou em casa cansado, né? Você chegou cansado, mas aí por causa, para dar uma atenção especial, você fez um esforço para estar ali, embora cansado. Você pegou o carro, você andou talvez até alguns quilômetros, né? E você faz isso. Nós temos parente, o Miranda Tamandaré, né? Que não é tão perto. E quantas vezes nós fazemos um esforço para estar ali no aniversário, né? E nós arrumamos um tempo para estar ali. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso tempo de devocional com Deus, ele é muito mais importante. E ele tem que ser encaixado. Ele tem que ser encaixado a arrumar esse tempo. Esse tempo tem que fazer parte da minha vida, do meu cotidiano. Amém? E Josué 1:8. Abre sua Bíblia ali, anote ali, Josué 1:8, né? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nele de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, Moisés tinha morrido, né? E Josué agora ele tinha uma missão muito intensa, muito trabalhosa, que é conduzir o povo na terra prometida. Tudo aquilo que Deus tinha planejado
desde de Abraão, né, lá de Gênesis 14, Gênesis 15, né, até mesmo de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, em ti serão benditas toda a família da terra, né? Vou te levar numa terra onde eu te mostrarei. Depois, Gênesis 15, Deus faz essa promessa a Abraão, na descendência, a tua quarta geração voltará para este lugar, né? E agora está muito próximo de se cumprir em Moisés, em Josué, na verdade, perdão. E então ele tem uma difícil tarefa. E o Senhor fala para ele o seguinte: não deixe de falar a palavra deste livro, da lei. Medita nele de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Era uma ordem, era um conselho de Deus para Josué. Qual era esse conselho? Qual era essa ordem? Se você quer ser bem-sucedido, você quer ter sucesso em tudo, não é em algumas coisas, é em tudo. Quer ter um caminho próspero? Então medita no livro dessa lei. Tudo o que está escrito. E era de dia e de noite. Ou seja, nunca apartar. E se nós olharmos, depois a gente vai trabalhar um pouquinho com Êxodo 33, né, para fechar essa aula, nós percebemos que quando Moisés vai para o lugar secreto, na tenda do encontro, costumeiramente, no seu devocional, quem está ali com Josué? Com Moisés? Josué, e o menino, o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava da presença do Senhor. E agora o Senhor está encorajando ele novamente. Ele, por mais que ele tinha uma rotina, por mais que ele servia aos pés de Moisés, em tudo que Moisés fazia, né, prestando atenção, de perto, né, seu escudeiro. E agora o Senhor está encorajando ele novamente. Então, medita neste livro da lei, e tudo que está escrito é sua maneira de viver, é sua rotina diária, é seu estilo de vida. Imagina o conselho que Deus está dando. Então, o que nós aprendemos com isso, que é um conselho. Então, você quer ser bem-sucedido? Você quer ter sucesso em tudo? É muito mais, quer ter um caminho próspero? É muito mais do que isso, é uma maneira de viver, é uma rotina de vida, é um estilo de vida. O devocional. Todas as manhãs. Ou naquele horário que você separou para estar com seu Deus. Agora, Evangelho de João 6,35. E o texto vai dizer ali: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele quem vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Queridos, assim como o povo de Israel, ele colhia do maná toda manhã, cedo, né? Para saciar tua fome. Que o Senhor fez descer o maná dos céus, né? Porque no deserto não se plantava, não se colhia, né? Não se produzia. Então o Senhor sustentou o seu povo com o maná todos os dias. Se você ir para um estudo, eu gosto muito de estudar, e sou pilhado a estudar, né? E tem alguns comentaristas, esses caras que nem você tem que ouvir esses caras, né? Estudar e ir para cima. E esses caras dizem, né? Esses comentaristas dizem que o maná ele tinha todas as proteínas que um ser humano precisa na sua alimentação, ou até mais do que isso, o maná ele continha, né? Então ele tinha toda a proteína, como a ilustração que nós temos é de uma coisa tão pequena, né? Mas ele tinha todas proteínas, vitaminas
que o ser humano precisa para sobreviver, né? E o Senhor fazia descer dos céus toda dia de manhã, era como orvalho, né? E todo israelita tinha que sair de manhã para colher, né? Para saciar sua fome. Ali em Êxodo 16, do 8 ao 12. Mas lá em João 6,35, Jesus está dizendo que eu sou o pão da vida. E aquele que vem em mim nunca mais, que vem a mim nunca mais terá fome. E se nós olharmos um pouco para frente de Êxodo 16, né, então alguns israelitas, eles foram ajuntar o maná. Dá muito trabalho, colher todo dia de manhã, tem que acordar cedo. Eu vou juntar aí para uns 2, 3, ou talvez uma semana. Você sabe o que aconteceu com aquele maná? Estragou. Porque a ideia de Deus não era para que eles ajuntassem, mas todo dia de manhã eles fossem buscar o pão da vida. E a expressão mais verdadeira do maná, do pão, é Jesus. Por isso que ele declara em João 6,35, eu sou o pão da vida. Então, querido, nós precisamos saciar deste pão todos os dias da nossa vida. E como saciar desse pão, buscar desse pão para matar a nossa fome? É através do devocional diário. Amém. Glória a Deus. Né? Temos que nos dispor a encontrar esse tempo que precisa fazer parte da nossa rotina diária. Amém. Glória a Deus, você está me entendendo? Então, falar do tempo ali. Falar do tempo é o texto que eu comentei, até respondendo a pergunta que o pastor DH fez na última aula, na primeira aula, né? Qual era o problema que eu, na minha experiência, que eu acredito que as pessoas acabam deixando de dar esse tempo precioso para Deus, né? E eu citei esse texto, né? E hoje a gente quer falar um pouquinho dele, mais uma vez, que é Efésios 5, do 15 a 17, né? Vou ler ali com vocês esse texto de Efésios, que diz assim, Efésios 5, do 15 ao 17, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu li o 18, mas só até o 17, que diz assim, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, né? O 16 vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, ele faz um contraste aqui da sabedoria do homem sábio e o homem sensato, né? E no verso 15. O verso 16, ele fala de uma oportunidade que o insensato tem, mas ele não leva em consideração o tempo que ele tem. Ele não possui nenhuma estratégia para a sua vida e perde grande oportunidade de viver para Deus em qualquer ambiente, seja mal ou seja ruim. O que eu quero dizer com isso? Queridos, às vezes você vai para a fila do postinho, por exemplo. Você sabe que você vai ficar no mínimo meia hora, 40 minutos, uma hora. Então, você sendo um homem sábio, uma mulher sábia, uma jovem sábia, né? Você já vai com a tua Bíblia ali no iPhone, com o teu livrinho de devocional, né? Você está aproveitando o seu tempo. Você vai pegar o ônibus, cruzar a cidade. De repente você pode até ganhar tá numa poltrona ali, né? Confortável, sentado, né? Você já está com sua Bíblia no teu celular e você já tem um material. E você sabe que quando nós saímos de férias, todo final de ano, né? Pela graça do nosso bondoso Deus, a gente
pega férias ali na virada do ano novo, até o dia 10, dia 15 de janeiro, mas nós levamos muitos e muitos materiais, né? Então nós levamos pão diário, nós levamos alguns materiais, assim como sobre casamento, sobre relacionamentos, e aqui só para os casais de intimidade, coisa e tal, né? Os que não são casados, fecha, tampa o ouvido, estou brincando. Então nós levamos materiais, a Lisete leva outras coisinhas, quebra-cabeça, ela gosta de joguinhos, né? Para descontrair nas férias, mas nós levamos livros para nós não perder o nosso tempo mesmo de férias, né? Então, redimir o tempo, até porque os dias são maus. O verso 17, ele diz: o insensato não compreende, não somente perde a oportunidade de fazer o uso sábio do tempo. Então, nós temos que ser vivo na questão do nosso tempo, não perder tempo. Mas também é um problema fundamental de compreender quais são o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, né? E através dessa intimidade com Deus diária é que nós vamos entender qual é o propósito de Deus para mim e para você. Amém? Então, fica um texto que o apóstolo Paulo, parece que ele está meio fora do contexto aqui para devocional, mas é a questão do tempo. Por que eu fiz questão de trazer esse texto, né? Por causa da questão do tempo. Tá vendo? Nós perdemos nosso tempo mandando piadinha ali nos grupos. Nós desperdicemos nosso tempo com tantas coisas banais, né? E não separamos esse tempo de qualidade com o Senhor. Mas também tem um problema fundamental de não compreender quais são os propósitos de Deus para cada um de nós, né? A humanidade como um todo, que todos cresçam espiritualmente em todas as áreas. Não tem como crescer sem ter esse tempo de intimidade com Deus. Não tem como crescer. E o exemplo de Moisés, para nós encerrarmos aqui, mas ainda antes de encerrarmos, eu ainda quero prolongar um pouquinho, né? Eu estava preocupado com o nosso tempo, mas eu tenho um tempo ali para a gente ir para o final. Porque tem algumas coisas que eu quero colocar dentro desta aula, né? Porque, na verdade, eu preparei 3 aulas, né? E essa grade só é duas aulas, né? E eu quero trazer um pouco da terceira aula para essa segunda, que eu entendo que é fundamental. Salmo 119, 2, o salmista vai dizer assim: bem-aventurado são os que buscam o Senhor de todo o coração e obedecem os seus mandamentos. Olha o que o salmista está dizendo. É bem-aventurado. Aventurados são os que buscam o Senhor de todo o coração, né? E que obedecem os seus mandamentos. Queridos, nós podemos entender que o princípio da devoção cristã passa por esse versículo de Salmo 119, 2. Afinal, está diretamente ligado com a necessidade de manter a intimidade com Deus, né? Porque ele diz que bem-aventurados são os que buscam o Senhor. Lá em 2 Crônica 28, 9, há um conselho de Deus para Salomão. O próprio Deus. Então, se Salomão já era um homem sábio, agora imagina o próprio Deus dando um conselho para Salomão. Em 2 Crônica 28, verso 9, diz assim: e você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai e sirva de todo o coração, espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o busca, o encontrará.
Mas se você abandonar, ele o rejeitará. Olha o conselho que o Senhor está falando muito sério para Salomão. Salomão agora está herdando o reinado do seu pai. E a história de Salomão é muito bonita, né? Porque o Senhor pede, fala para ele assim, tudo que você pedir, né, eu te dou. E Salomão faz um pedido fenomenal que nós, como pastores, como líderes, nós temos que aprender com Salomão. E o Senhor me dá sabedoria para me guiar o seu povo. E o Senhor fala assim, porque você pediu sabedoria para guiar o meu povo. Eu vou acrescentar tudo mais que você precisar. E agora, além disso, o Senhor está dando mais um conselho para ele. E qual é o conselho? Né? O conselho é para que ele sirva o Senhor de todo o coração, espontaneamente. Por quê? Querido, o Senhor sonda o meu coração. Ele sonda o teu coração. Ele conhece qual é a motivação do nosso coração, dos nossos pensamentos. E ele diz assim, se você buscar, encontrará. Busque o Senhor toda manhã. Separe esses 15 minutinhos. Você vai encontrar o Senhor. Você sabe aquela pergunta, aquelas suas indagações, sua pergunta que está sem resposta? Às vezes você está esperando uma conferência de um grande homem de Deus. Talvez você está esperando um profeta, né? Querido, vai para o teu tete-a-tete, para a tua solitude com Deus, como o Mastra ministrou outro dia aqui, né? Para o jovem, aquele dia só deu mais ancião do que jovem na ministração do Mastra, né? E eu aprendi algo, que você está em solitude do mundo, mas você está com Deus no seu quarto. E eu quero falar sobre isso um pouquinho, né? Através daquele filme Quarto de Guerra, daquela mulher lá, cara, aquilo foi tremendo, aquilo impactou minha vida, né? Quantas vidas não foram impactadas por aquele filme do Quarto de Guerra, né? E ficou um meme, né? Ah, meu quartinho de guerra, meu quartinho de guerra. Queridos, eu era um cristão, né? E eu amava batalha espiritual. Que o capeta. E, cara, eu dava karatê no Satanás e tudo, né? E hoje eu continuo dando. Mas assim, só que eu aprendi algo. Eu aprendi algo que eu não preciso contender com Satanás. Eu não preciso se preocupar com Satanás, porque ele já é derrotado, né? Então, eu não tenho um quarto de guerra, eu tenho um quarto de intimidade com o Senhor. Eu estou fazendo lugar lá em casa, eu vou deixar ele bem com mofada, com colchãozinho, não para dormir, né? Só quando eu cair no Espírito Santo, o espírito do sono, né? Mas quero deixar com almofadinhas ali pelo chão. Eu quero deixar ali algo bem arejante, né? Quero deixar bonitinho um lugarzinho ali, que é meu lugar de encontro, a minha tenda de encontro com o Senhor, onde eu falo com Ele e Ele me ouve. Tem dia que eu vou chegar ali, vou colocar um som, vou ficar ali com Ele, né? Para ouvir Ele. Eu não preciso desse campo de batalha, meu quarto de guerra. Não, querido. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração e dar uma ordem ao império das trevas. E uma ordem minha, uma ordem tua. O inferno tem que se calar. Mas eu não preciso viver minha vida contendendo com Satanás. Nem é o propósito para o qual Deus nos designou, não. Designou nós para eu e você ser filho. E filho precisa ter relacionamento com seu pai. Amém? Glória a Deus. Então, continuando ali, ainda dentro disso que nós estamos falando, dentro desse conselhos de Deus para Salomão, né, com seriedade, né, motivação de buscar o Senhor. Então,
gostaria que você entendesse, recebesse essa aula também com a motivação, né? Porque às vezes você começou numa pegada aí, mas você parou, né? E agora final de ano, e aquelas correrias loucas, né? Mas nada pode roubar esse seu tempo com Deus. Amém? É, Deus não está brincando conosco. Ele exige de nós um comprometimento fiel e sincero. Amém? Lá em 2 Reis 20, verso 3, né? 2 Reis 20, verso 3, diz assim: Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E esse texto está falando do rei Ezequias, né? Um texto muito conhecido. E ali a parte B do versículo diz assim: Ezequias chorou amargamente. Por quê? Porque você sabe que Deus deu uma sentença de morte para Ezequias, né? Pede para ele arrumar a sua casa, pôr em ordem a sua casa, né? E diante dessa palavra que o Senhor falou ao rei, ele expressa algo fenomenal ali, queridos. Ele falou: lembra-te, Senhor, como eu tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, né? Essa palavra devoção sincera é algo que eu e você precisamos carregar. Uma devoção sincera ao Senhor. E qual é a devoção? Se você olhar no significado da palavra devocional, né? Em todos os sentidos, em todos significados, em todos os dicionários, seja português, hebraico, grego, vai dizer a mesma coisa, né? Ela tem muito a ver de devocional com devoção. E a minha devoção é a Deus, né? No nosso dicionário mais português vai dizer devoção a qualquer coisa, a santo, a imagem, né? Por isso eu tirei um pouco do dicionário português e levei mais para um dicionário mais no grego, né? No hebraico, assim. Ele já traz mais uma centralidade de uma devoção ao único Deus verdadeiro. Em 2 Coríntios 13:3, o apóstolo Paulo está falando ali, ó, o que receio em evitar é que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia e a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, né? Olha como o apóstolo Paulo está temendo desta igreja, desse povo, né? E ele está fazendo uma comparação lá do Éden, né? Assim como Eva deixou ser enganada por Satanás, ficou despercebida por algum pequeno tempo e deu ouvido a Satanás, né? Ao ser enganada pela serpente com a sua astúcia, eu tenho medo, eu me preocupo que a mente de vocês ela seja corrompida e se desvie da sincera devoção a Cristo, né? Então, querido, o que vai nos desbaratinar, dizendo uma palavra mais na gíria, né? A nossa mente, você não se preocupar com esse tempo de devoção a Deus. Aí você cai no problema, no síndrome de Eva. Aí qualquer cobra louca que vier, lembro falando do pastor Elvis hoje, né, lembrando lá de um pastor de Sorocaba, né, que saiu com a história da cobra louca, né? Uma cobra falando, né? Tem que ser uma cobra louca. E então você vai ouvir a voz de qualquer cobra louca por aí que esteja falando na sua frente. Por que você vai dar ouvido? Porque você tirou a atenção. Você não deu mais atenção para uma devoção sincera ao nosso Deus, né? Ao nosso Senhor Jesus. E é uma preocupação que o apóstolo Paulo está tendo com essa igreja, né? Paulo está fazendo um apelo para a igreja de não desviar suas mentes, seus corações, de viver uma devoção sincera e pura. Eu acho que essa mesma preocupação, eu estou aqui como líder, querido, mas como ovelha, porque uma coisa mais gostosa que nós, né, nós podemos ser líder, mas também ser uma ovelha. Queridos, eu como homem,
como ser humano, eu sei, eu me conheço, eu sei de onde Deus me tirou. Talvez você não tenha um contexto igual ao meu, mas isso não quer dizer que o contexto de onde você veio, você pode brincar. A tua mente tem que estar ligada com o Senhor. E como está conectado com esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso e tão poderoso, Paizão querido? É a sua vida diária de devocional. Amém? Glória a Deus. E para encerrarmos, vamos falar um pouquinho, eu quero trabalhar nesses poucos minutos que eu tenho, sobre Moisés. Êxodo 33, a partir do verso 7, né? A partir do verso 9 ao 21, mas vamos um pouquinho mais acima, a partir do verso 7. A partir do verso 7. Então, vamos voltar ali em Êxodo. Você está com a sua Bíblia, rapidamente, para nós encerrarmos essa aula com chave de ouro. Vamos ali para o livro de Êxodo 33 e vamos falar ali de Moisés, né? Será que Moisés era um homem de devocional? Será que Moisés era um homem de tete a tete com Deus? Vamos conferir aqui. Verso 7. Tomou Moisés, no verso 7 do 33 de Êxodo. Tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda do encontro, ou a tenda da consagração, a tenda da congregação. Tenda do encontro depende da sua tradução. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Verso 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes, faz subir este povo e has de enviar comigo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo. E se tu disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Depois disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E disse, né, Deus falando a Moisés. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todos o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tem dito. Portanto, achareis graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecer de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor:
eis que um lugar junto a mim, ali porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda, e a penha te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo tirado a minha mão, me virás pelas costas, mas a minha face não o verá. Querido, Êxodo 33, para nós entendermos, é um texto muito conhecido. Moisés tinha subido ao Monte Sinai para receber a tábua da lei. E quando ele desce, né, ele passa 40 dias ali, e Deus escrevendo, né, a tábua da lei, e daí o povo, né, ele fala para Arão e fala para Arão que Deus não fala conosco, só fala com Moisés, e nem sabemos se Moisés está vivo ou não, né? E nós queremos ver o Deus, esse Deus nós não conhecemos, nós não vimos ele. Se nós olharmos para um texto mais antes do capítulo 30 para trás, a vontade de Deus nunca foi essa, né? A vontade de Deus sempre foi falar com toda a congregação de Israel e não só com Moisés. Mas o povo, pela manifestação de Deus, através de trovões, de raios, né? De fumegar o monte, o povo ficou com medo. E daí Moisés fala tu com o Senhor. Nós temos medo de morrer, né? Então, mas agora você vê como que é o povo, agora eles querem, fazendo a cabeça de Arão, porque nós não conhecemos esse Deus, só fala com Moisés e com nós não, né? E agora Moisés está lá todos esses dias, nem sabemos se ele está vivo ou morto, né? E Arão, ele cai na lábia do povo e ele cede à pressão do povo e faz o bezerro de ouro. E o povo faz uma festa, uma dança e celebra e adora aquele bezerro de ouro. E quando Moisés vai descendo do monte e vê aquela festa no arraial, lá danças e festa, e Moisés fica bravo e quebra a tábua da lei, e vem ali no arraial e já passa a espada numa meia dúzia de israelita ali, né? E essa é a história. E agora Deus fala com Moisés, né? Deus fala com Moisés que, ali no texto que nós lemos, que eu não irei mais com esse povo. Porque se eu for com esse povo, eu vou consumir ele pelo caminho, porque esse povo é de cabeça dura, de dura obstinação, né? E o povo, o texto vai dizer, né, se você ler todo o capítulo ali, diz que o povo, quando soube que Deus não ia mais com eles, que a presença de Deus não ia mais com o povo, diz que toda a congregação ficaram tristes, diz que o seu semblante caíram, né? Diz que não usava mais seus atavios, seus enfeites. Aí Moisés, aí cai ali a partir do verso 7, né, que nós lemos. Aí Moisés, ele acostumava a armar sua tenda do encontro, que ele chamava tenda do encontro, fora do arraial. Eu fico imaginando a cena. Agora o povo está todo triste, o povo tinha pecado, o povo sabia que tinha pecado feio com o Senhor. E agora, se nós olharmos o texto ali, Deus está tão irado com o pecado, se é um pecado que Deus não suporta, é a idolatria. E agora o povo tinha trocado o Senhor pelo bezerro de ouro. E agora, se nós olharmos Deus falando para Moisés, assim, o teu povo, né? Agora Deus não está falando mais o meu povo, o teu povo que tu tiraste do Egito. Confere ali nos primeiros versículos do capítulo 33, né? Você percebe que Deus está irado com o seu povo. E só que Moisés, o homem de devocional, ele muda o coração de Deus, né? Podemos usar isso, né? Isso é a ousadia que eu tenho de falar isso. Um homem de devocional, uma mulher de devocional, um jovem de devocional, um adolescente de devocional, ele muda o coração de Deus. Para a gente correr aqui, porque o tempo está se esticando, e Moisés, ele começa a interceder pelo povo, né? Porque Moisés sabia, se o Senhor fosse com ele, se o Senhor não fosse com ele, ele é o primeiro escorpião que mordesse ele, que picasse, eles poderiam morrer.
Porque diante de toda essa trajetória, a roupa deles não se rasgavam, a sandália não se gastava, né? O Senhor protegia, cuidava dele. Agora, sem a presença de Deus, qualquer uma aranha marrom, qualquer um escorpião que pudesse picar esse povo, eles poderiam entrar em óbito, né? E Moisés sabia disso, e o povo sabia disso. Então, vamos ali por alguns passos, né? Então, escreve ali no teu caderno de anotação. Um homem de devocional, logo ali no verso 9, ele atrai a presença de Deus, intimidade, e conhecer a Deus, falar e ouvir a Deus. Um homem de intimidade. Porque agora Moisés está diante do Senhor. Então, se nós olharmos o verso 9 ali, ele vai dizer, aconteceu que entrando Moisés na tenda, aconteceu que quando Moisés, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Um homem de intimidade, ele traz a presença de Deus, né? Ele conhece a Deus, ele fala com Deus e Deus fala com ele. Ele ouve a Deus e Deus ouve a ele, né? Continuando, 2.2 ali, você pode estar numerando. Deixa eu descer minha barrinha aqui. Falar com Deus, estar com Ele, é notável por todos os que estão em sua volta, em seu caminho, seu proceder, sua fala é diferente, né? Você está com Deus nesse cotidiano, nesse devocional, no verso 10, porque diz a palavra ali, ó, e vendo todo o povo, que a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. Um homem de devocional, ele não passa despercebido pela multidão. Quando Moisés entra na tenda, que a coluna de fogo desce na porta da tenda da congregação, na tenda do encontro, de modo que todo o povo fita os olhos para o que está acontecendo ali. Um homem de devocional, um homem, uma mulher de intimidade com Deus, ela não passa despercebido. 3. Os que te seguem têm a mesma paixão por Deus para estar com Ele. O verso 11, confere ali comigo no replay. O verso 11 diz assim, e falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca apartava do meio da tenda. Moisés, ele era juiz, e talvez ele separou aquele tempo para estar com o Senhor, o tempo do seu devocional, de interceder pelo povo, que ele estava com uma causa, né? Querido, só para nós termos uma ideia, nós estamos falando de Moisés, que tinha uma igreja de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Nós estamos falando de Moisés, que ele tinha uma igreja de 3 milhões de pessoas, que não era na grande Porto Alegre, que não era na grande Curitiba, na grande São Paulo, mas era no meio do deserto, né? E ele tinha as demandas, ele como juiz, ele tinha as demandas do povo, ele tinha o seu trabalho de juiz para resolver. Quem sabe um pegou a ovelha do outro, quem sabe um pegou a túnica do outro enganado, quem sabe dois piazinhos saiu na mão, né? Enfim, e ele tinha que resolver esses problemas de toda a congregação. Então ele teve o seu tempo de devocional, ele intercedeu pelo povo, Deus respondeu sua oração, nós vamos ver na continuação do texto, mas uma coisa me chama a atenção, porém o moço Josué não se apartava da presença do Senhor. Então, os que te seguem também vai ter a mesma paixão. Pai, você que tem um tempo de devocional, mãe
Você que tem um tempo de devocional, de intimidade com o Senhor, o seu filho, ele vai seguir o mesmo caminho, porque ele vai ver, ele vai se apaixonar por aquilo que você faz. Amém? Glória a Deus. Orar, número 4 ali, orar e clamar, interceder pelas causas mais importantes, mais impossíveis. Querido, que era impossível, porque Deus tinha falado, eu não subirei mais com esse povo. Esse povo é de dura serviço, de coração duro, né? E agora Moisés está intercedendo pelo povo. Ele está intercedendo por aquilo que Deus já disse não. Agora ele está intercedendo. O verso 12 e 13 diz ali, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me faz saber a quem hás de enviar comigo. Se tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. E agora, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Conhecer-te-ei para que te ache graça aos teus olhos. E atenta o que esta nação é o teu povo, Senhor. Mais ou menos a oração de Moisés. Senhor, esse povo é o teu povo. Né? Esse povo é diferenciado. Foi para isso que o Senhor tirou eles de lá do Egito. Ele está intercedendo. Ele está intercedendo com intensidade ao Senhor. Né? Então, orar, clamar, interceder pelas causas mais impossíveis. Nesse tempo de devocional, você vai colocar coisas barreiras, a causa mais impossível que você esteja atravessando, você, o membro da sua família, ou lá na tua empresa, no teu trabalho. E você vai ver como o Senhor vai corresponder de acordo com a sua necessidade. 5. Deus ouve e responde e atende os nossos pedidos, perdoa os nossos pecados, confirma novamente a aliança que ele fez conosco. Deus se agradou, conhecia Moisés pelo nome, assim como cada um de nós. Querido, não é só com Moisés, não. Isso você desenvolve através da intimidade, do relacionamento, do devocional diário com Deus. Verso 14 ao 17. Confere comigo ali. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. O Senhor falando com Moisés. Moisés, agora a minha presença vai contigo. Para você descansar, para você ficar em paz. Né? Então disse-lhe, aí Moisés ainda responde, Senhor, olha, se o Senhor não for comigo, nós não vamos sair daqui não. Né? Olha o que Moisés está falando com o Senhor. Né? Verso 16, aí ele continua ali, né? Como, pois, saberá, agora que tenho achado graça aos teus olhos, e se é o teu povo, acaso não por andares tu conosco, separaremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso. Olha o Senhor mudando de plano. Moisés, eu também vou fazer isso. Porque você está intercedendo. Porque você está pedindo. Né? Eu também vou fazer isso. Né? Que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Da mesma forma, querido, que Deus está falando com Moisés. Ele também conhece você pelo nome. Mas para isso, você tem que desenvolver esse relacionamento com o papai. Dia após dia. Essa intimidade com o Senhor, né? E continuando ali, né? Para nós encerrarmos aqui, 6 e último, né? Atende os nossos pedidos, por mais ousado que seja, e revela a nós. Às vezes não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que eu necessito. Se você ir para o verso 18 a 22, a 23 ali, né? Você vai ver que Moisés, agora ele queria algo extravagante. Então ele já tinha conseguido tudo aquilo que ele e o povo precisavam, que é a presença de Deus até a sua jornada na Terra Prometida. Que Deus continuaria guiando eles. A presença do Senhor
tinha que guiar eles pelo deserto. Ele já tinha conseguido isso. O Senhor já tinha dado a carta branca, né? Que a tua presença iria com eles. Agora ele vai além. Ele pede algo extravagante e fala, Senhor, agora que o Senhor já me concedeu tudo aquilo que eu pedi, agora que eu sei que a tua presença vai conosco, né? Eu queria pedir algo. Eu sei que é um negócio meio... Quem sabe Moisés até ficou meio acanhado. Quem sabe Moisés coçou a cabeça, né? E, Senhor, mostra a tua face. Eu queria, já que o Senhor me deu tudo que eu pedi, né? Tudo que eu precisava, que nós precisávamos como povo, eu como líder, eu consegui. Agora, para fechar a minha oração aqui, me mostra a tua face, me mostra a tua glória. E o Senhor fala com ele assim, ó Moisés, eu fico imaginando o carinho, o amor de Deus por aquele filho tão querido, por aquele líder chamado Moisés. Ó Moisés, isso eu não posso fazer. Porque nenhum homem viu a minha face e continuou de pé, continuou vivo. Mas uma coisa eu faço. Vai para aquela rocha e fica na fenda ali. E ali eu passarei. E quando eu passar na fenda da rocha, eu vou colocar a minha mão e você não vai ver a minha face, mas me verá pelas costas. E assim ele concedeu o pedido de Moisés. Não do jeito que Moisés queria, porque Moisés não ia conseguir ficar de frente com o Senhor, mas ele viu o Senhor pelas costas. Então eu entro num lugar em Deus, numa intimidade, a ponto de o Senhor revelar-me a sua grandeza, a sua profundidade. E isso só é capaz através da intimidade, do relacionamento diário, do meu devocional diário. Amém? Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que eu suporto. E o Senhor sabe qual é a medida da porção do teu espírito que eu suporto. Então, querido, entra neste lugar. O que vai definir a sua vida nesses últimos dias, até a volta de Jesus, é o seu teor de intimidade com o Papai do Céu. Não abre a mão disso. Não gaste seu tempo com bobeira. Não gaste seu tempo com as coisas banais deste mundo, desse século, com a modernidade, com as preocupações, né, com os afazeres, com as confraternizações. É preciso, se reúne com os parentes, com os amigos, com a empresa, mas não perde o seu relacionamento diário com o Senhor. E você vai ver quanto o Senhor vai te abençoar. E você vai crescer espiritualmente e vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Foi um prazer estar com vocês nessas 2 semanas. Né? Prazer mesmo, eu me sinto grato ao Senhor, né? Nem me sinto capaz de estar aqui, de estar Eu valorizo demais o Capacitando, eu vejo que é algo fenomenal nesse ministério da doutrina dos apóstolos, que nós damos o nome de Capacitando. E eu quero dizer assim, eu como não sou mestre, né, Deus tem uma outra chamado, tenho outros dons, menos de mestre, mas foi muito bom estar com vocês, conversando um pouquinho sobre essa matéria que eu priorizo demais na minha vida, e eu espero, através de uma palavra tão simples, acrescentar na vida de cada um de vocês. Meu nome é José Carlos, e para mim foi um prazer estar com vocês, e ainda gostaria de orar e depois abrir para as perguntas. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso que eu tive nessas 2 segunda-feiras com os meus irmãos queridos, e eu espero que eu tenha acrescentado de alguma forma na vida deles. Em nome de Jesus eu agradeço por esse tempo, e que não seja mais uma matéria, mas que todas as matérias que nós vimos e a que nós veremos ainda daqui para frente, que seja um divisor de água nas nossas vidas. Principalmente essa matéria, que é o nosso alimento espiritual,
que nós precisamos dias após dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou me segurando aqui, né? Estou muito emocionado, mas ainda consigo responder algumas perguntas. Se não for muito difícil, se for meio difícil, o pastor William Deref está ali. E o que eu não souber, ele vai responder. Alô? Tem gente do outro lado da linha? Não tem nenhuma pergunta. Não tem nenhuma pergunta? Amém. Glória a Deus. Então, não tendo nenhuma pergunta, né, já fiz a oração final, meus agradecimentos e as minhas considerações finais. Considero essa matéria encerrada e vida devocional 1 e 2 e partiremos na próxima semana para a próxima matéria. Fique com Deus, Deus abençoe.